Jaú em Notícia. Olá, tudo bem? Estamos começando mais uma edição do nosso Jaú em Notícias. Vamos saber o que é destaque para o dia de hoje? Hoje é 29 de abril de 2026. Uma situação de tensão no centro comercial de Jaú. Populares precisaram agir rápido para resgatar uma criança que estava trancada dentro de um carro. Um caso grave que gerou revolta na região. Uma denúncia de violência em creche em Bariri termina ali com a funcionária afastada. E olha só essa história. Trágico se não fosse cômico. Um homem embriagado vai até a delegacia para registrar uma queixa e acaba sendo preso em flagrante. A resposta rápida da polícia, Dize de Jaú, prende suspeito de tráfico em flagrante no Jardim Orlando Ometo. Decisão da Justiça, inquérito contra o prefeito de Jaú é arquivado por falta de provas. Um caso familiar que termina em violência. Homem atira contra o próprio irmão enquanto ele dormia e depois tenta tirar a própria vida. Destaque na educação. O Noeste recebe moção por projeto desenvolvido em escolas em Jaú. Investimento na educação. Prefeitura compra novos materiais e equipamentos para o ensino de inglês. Desenvolvimento da cidade em pauta. Conselho de Desenvolvimento Econômico se reúne nesta quarta-feira. Oportunidade para quem busca emprego. Feirão do Emprego já está acontecendo. E daqui a pouco você também vai ficar sabendo a previsão do tempo e muito mais informações para você no nosso Jaú em Notícias, que já começou. E atenção para essa situação que assustou quem passava pelo centro de Jaú. Uma criança foi resgatada desacordada dentro de um carro com os vidros fechados. O caso aconteceu na tarde da terça-feira na rua Lourenço Prado. Pessoas que estavam próximas perceberam a situação e agiram rápido. Diante do risco, os populares quebraram o vidro do veículo e conseguiram retirar a criança. Os primeiros socorros foram feitos ali mesmo, antes da chegada do resgate. A polícia militar foi chamada e acompanhou toda a ocorrência. A mãe da criança informou que havia se ausentado por um curto período para ajudar a avó de 92 anos em uma consulta médica. O caso foi registrado como abandono na central da Polícia Judiciária. A responsável foi ouvida e liberada após os procedimentos. A polícia destacou que a ação rápida da população foi fundamental para salvar a criança. Uma situação que mostra um alerta importante, hein? Em dias quentes, minutos dentro de um carro fechado podem ser fatais. E a atitude das pessoas foi decisiva, mas o ideal é que esse tipo de situação nunca aconteça. Uma mãe que deixa o filho dentro de um carro, por qualquer situação que seja, ou pelo tempo mínimo que seja, é inaceitável. Um caso que gerou revolta, também indignação na região. Uma suspeita de agressão contra uma criança de apenas 2 anos em uma creche de Bariri está sendo investigada. A Polícia Civil confirmou que o caso foi registrado e já está em apuração. O Conselho Tutelar também foi acionado e orientou a mãe a formalizar a denúncia. Diante da gravidade, a Prefeitura abriu uma sindicância interna e determinou o afastamento imediato de 3 funcionárias suspeitas de estarem envolvidas. Em um caso que gerou revolta e indignação na região, uma suspeita de agressão contra uma criança de apenas 2 anos em uma creche de Bariri está sendo investigada pela Polícia Civil. Ela confirmou o caso e foi registrado e já está em apuração. O Conselho Tutelar também foi acionado e orientou a mãe a formalizar uma denúncia. Diante dessa gravidade, a Prefeitura abriu uma sindicância interna
e determinou o afastamento imediato de 3 funcionárias suspeitas de envolvimento. O caso teria acontecido na creche Professora Nelly, no Jardim Panorama. Segundo informações, imagens de câmeras de segurança teriam registrado a agressão. Relatos indicam que a criança foi atingida por tapas enquanto estava com uma monitora e outras funcionárias. As imagens não possuem áudio, mas são consideradas fortes. A prefeitura informou que a prioridade é preservar a identidade e a integridade da criança. Um caso extremamente grave que precisa ser investigado com rigor. Quando envolve uma criança, não há margens para erro. A cobrança da sociedade é justa e se faz necessária. Agora uma história que chama a atenção, trágico se não fosse cômico. Um homem de 55 anos foi até a delegacia de Itapuí para registrar uma ocorrência, mas acabou preso em flagrante. Segundo testemunhas, ele chegou dirigindo em zigue-zague e parou de forma irregular dentro da delegacia. Os sinais de embriaguez eram evidentes: o odor forte de álcool, fala arrastada, olhos vermelhos e até dificuldade para ficar em pé. Em um momento, ele chegou a cochilar enquanto falava com os policiais. A polícia militar foi chamada, o homem se recusou a fazer o teste de bafômetro, mas confessou que havia bebido. O médico confirmou o estado de embriaguez, ele foi preso em flagrante. A fiança foi fixada, mas não foi paga. Ele segue à disposição da justiça. Uma situação inusitada, né? Mas que reforça o problema sério. Dirigir sob efeito de álcool coloca vidas em risco. E nesse caso, a prisão foi inevitável. Um caso de violência familiar que termina de forma dramática. Irmão contra irmão. Um homem de 35 anos atirou contra o próprio irmão de 43 durante a madrugada. O caso aconteceu em Ubirajara, na região de Bauru. A vítima estava dormindo quando foi atingida. Mesmo ferido, conseguiu pedir socorro. A mãe dos envolvidos relatou que o autor estava armado e fez ameaças. Equipes da Polícia Militar, do GAT e do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas. Durante a ação, o suspeito tentou tirar a própria vida com um disparo na cabeça. Ele foi socorrido e foi levado para a UTI sob escolta policial. A arma e munições foram apreendidas. O caso é investigado como tentativa de homicídio e tentativa de suicídio. Uma tragédia familiar, conflitos mal resolvidos podem terminar em violência extrema e deixar também consequências aí para toda a família. E a polícia segue no combate ao tráfico em Jaú. A Disney voltou a agir e prendeu um suspeito em flagrante. A ação aconteceu no Jardim Orlando Meto, um local já conhecido pelo movimento do tráfico. A operação foi baseada nas investigações de denúncias que apontavam a situação de um indivíduo ali conhecido como Café. Durante a abordagem, o suspeito tentou fugir e chegou a dispensar drogas, mas ele foi rapidamente detido pelos policiais. Com ele foram encontrados porções de cocaína, dinheiro e um celular. A prisão foi registrada com base na lei de drogas e o delegado apresentou pela prisão preventiva. Mais uma ação importante no combate ao tráfico. O trabalho de investigação tem sido fundamental para coibir esse tipo de crime na cidade. Bom, e agora vamos falar sobre a condição do tempo aqui na nossa cidade. Vamos dar uma chegada no nosso telão e acompanhar a previsão completa para você. Vamos lá então? Chegando no nosso telão para falar da previsão do tempo aqui na cidade. Nessa quarta-feira é dia de sol entre nuvens ao longo do dia. O tempo segue firme, sem chuva. As temperaturas ficam agradáveis. A umidade do ar segue em níveis confortáveis. Mas é sempre importante se hidratar bem ao longo do dia. À noite, o tempo continua estável, né? Com ali o céu parcialmente nublado e temperaturas mais amenas.
A máxima vai chegar a 31 e a mínima 19 graus, sem chuva, tá bom? Na quinta-feira, o tempo segue firme, sol predominando, máxima também 31 graus e mínima 20 graus e nada de chuva. Na sexta-feira, o sol aparece com algumas nuvens, mas o calor continua. A máxima fica em 31 e a mínima em 18 graus, também sem previsão de chuva para sexta-feira. No sábado, o tempo continua estável, com sol e muito calor, máximas chegando aí na casa dos 31 e a mínima em 18 graus. No domingo, mudança leve no tempo, o sol divide espaço com nuvens e pode ter uma chuvinha fraca, tá? A máxima, ela cai um pouco, chegando aos seus 29 graus e a mínima ficando em 17 graus. Um período de muito calor em Jaú, com predomínio do sol e tempo seco. As mudanças mesmo só vai acontecer no domingo e ainda assim com a chuva bem fraca. Ideal para se programar aí ao longo desses dias. A gente vai para um breve intervalo, daqui a pouco eu volto com mais notícias para você. Não sai daí, estou voltando já já. GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e 2 Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você. Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos de volta para o nosso segundo bloco de informações. Olha só essa situação no Jardim Paraty. O dia começou com prejuízo para um morador na terça-feira, quando ele foi até a edícula da casa e descobriu que tinha sido vítima de furto. Levaram toda a fiação elétrica e também perfis de alumínio. Mas o que o criminoso não esperava é que a casa tinha câmeras de segurança. Toda a ação foi registrada e as imagens foram entregues aos agentes Deva e Marcelo. Com rapidez, eles saíram à busca do suspeito e não demorou para encontrar o homem no bairro Cidade Alta. Ele ainda estava com uma sacola cheia dos materiais furtados. Crime que durou pouco. A tecnologia, mais uma vez, ajudou na identificação rápida e mostrando que hoje, cada vez mais, o criminoso pensa que não vai ser pego, mas as câmeras estão aí para provar o contrário. Agora, uma decisão importante na área da política de Jaú. Foi arquivado o inquérito que investigava o prefeito Ivan Cassaro. A decisão foi tomada com base na falta de provas consistentes. Segundo o Ministério Público, não foram encontrados indícios de irregularidade, como troca de favores, tráfico de influências ou interferência em investigações. As suspeitas também envolviam delegados, mas nada foi comprovado. Uma gravação telefônica que era considerada importante também não confirmou as acusações. O caso teve repercussão e mobilizou órgãos de investigação e ainda deve gerar repercussão no meio político. Com o arquivamento, prevalece o princípio da presunção de inocência. Um caso que mexeu com o cenário político local e agora termina sem comprovação das denúncias, mostrando como investigações precisam ser feitas sempre com responsabilidade.
Investimentos na educação em Jaú, a Prefeitura está reforçando o ensino de inglês nas escolas municipais. Novos livros didáticos e equipamentos estão sendo entregues com o objetivo de melhorar o aprendizado dos alunos. A entrega foi realizada pela Secretaria de Educação com a presença de professores da rede municipal. Além do material didático, as escolas estão recebendo projetores multimídias e os equipamentos devem ajudar nas atividades da sala de aula e tornar cada vez mais o ensino dinâmico. Investir em educação é investir no futuro e o ensino de inglês hoje faz toda a diferença na formação dos alunos, principalmente em um mundo cada vez mais conectado. E a economia da cidade também está em pauta. O Conselho de Desenvolvimento Econômico do Jaú se reúne nesta quarta-feira. O encontro será às 16h na sede do SENAC. A reunião discute ações e projetos voltados ao crescimento do município. Esse tipo de encontro é importante porque define caminhos para o desenvolvimento da cidade, gerando emprego, oportunidades para a população. Jaú celebra uma data histórica, os 99 anos da travessia do Oceano Atlântico. A homenagem que foi realizada na Praça Siqueira de Campos, com um ato cívico organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo. O evento lembrou ali a história do comandante jauense João Ribeiro de Barros, um dos grandes nomes da aviação brasileira. A cerimônia contou com autoridades militares e familiares do aviador. Uma data que resgata o orgulho da cidade e mantém viva uma história importante de Jaú para o Brasil. E para fechar esse bloco, um reconhecimento importante na educação e saúde. A UNOeste recebeu uma moção de aplausos da Câmara Municipal. A homenagem foi feita pelo projeto Óculos na Escola, que identifica problemas de visão em alunos da rede municipal. Mais de 2.000 crianças já foram atendidas com triagens e encaminhamentos para tratamento. O projeto é realizado em parceria com o município e tem impacto direto no desempenho escolar dos estudantes. Um exemplo de como parcerias podem fazer diferença quando educação e saúde caminham juntas. Quem ganha é o futuro das crianças. A gente vai para mais um breve intervalo. Daqui a pouco eu volto trazendo mais notícias para você. Não sai daí, estou voltando já já. GF Materiais para Construção, com unidades em Jaú e 2 Córregos. A GF oferece produtos das melhores marcas do mercado e conta com equipe qualificada para garantir as soluções mais adequadas para a sua obra. GF Materiais para Construção, sempre construindo com você. Você sabia que agora a TVC Jaú está ainda mais perto de você? É isso mesmo, acabamos de chegar na plataforma do Roku. É só ir até o buscador, digitar TVC Jaú, fazer o download e pronto! Rápido, fácil e gratuito. Depois, é só apertar o play e curtir toda a nossa programação. A TVC Jaú está cada vez mais perto e mais conectada com você. Estamos de volta agora para falar de esportes. Olha só, hein? Vamos falar do Palmeiras, que está no Paraguai para um desafio para a Libertadores. A delegação chegou em Assunção nessa terça-feira. Agora se preparam para enfrentar o Cerro Porteño. A partida será na quarta-feira, hoje, às 9h30 da noite, no estádio La Nueva Olar. O Verdão lidera o grupo F com 4 pontos. E uma vitória pode encaminhar a classificação para as oitavas. Mas nem tudo são boas notícias. O atacante Paulinho não viajou e segue em desfalque. Palmeiras chega forte e tem grande chance de dar um passo importante na competição. Mesmo com o desfalque, o time vive um bom momento.
E o clima de dúvida no Santos para o clássico, o técnico Cuca ainda não sabe se vai contar com Neymar e Gabigol. O Peixe enfrenta o Palmeiras nesse sábado, às 6h30 da tarde. A incerteza é por causa do gramado sintético, que não agrada os dois jogadores. O treinador disse que ainda vai conversar com a dupla e que a presença deles faria diferença no time. Se confirmada a ausência, é um desfalque de peso, porque Neymar e Gabigol mudam qualquer jogo. A decisão deve sair em cima da hora. Na Sul-Americana, o São Paulo conseguiu um bom resultado fora de casa, mesmo com o time modificado, arrancou um empate contra o Milionários, lá na Colômbia. O resultado manteve a equipe na liderança do grupo. O técnico Roger Machado aproveitou para fazer testes e poupar alguns titulares. Segundo ele, a estratégia foi pensada nas dificuldades do jogo, com a altitude e também o estilo do adversário, levando sempre em consideração. Empate com cara de vitória, pontuar fora de casa, ainda mais na altitude, não é fácil. E o São Paulo segue firme na competição. E no Corinthians, o atacante Memphis Depay avança na recuperação. Ele iniciou a transição física após lesão na coxa e já treina com a equipe de apoio. Mesmo assim, segue fora do jogo contra o Peñarol, nesta quinta-feira pela Libertadores. Essa já é a lesão mais longa do jogador no clube. Em 2025, ele já acumulava vários problemas físicos. Corinthians precisa ter cuidado com a recuperação, porque Memphis é uma peça importante, mas voltar antes da hora também pode piorar toda a situação. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Jaú em Notícias. Obrigado pela sua companhia. Tenha um ótimo dia. Nos acompanhem no site, Facebook e YouTube. Também na plataforma de streamings Roku, na sua Smart TV. É só você digitar no buscador TVC Jaú, logo aparece o nosso ícone, você clica, faz o download e já pode curtir toda a nossa programação. Um forte abraço, tchau, tchau!